Oi, gente, tudo bom? Estreou na última semana na Netflix o documentário Isabela, o caso Nardoni, que, como o próprio nome diz, fala sobre o crime grave que aconteceu em 2008, onde o pai e a madrasta da Isabela arremessou ela ali do sexto andar de um prédio. A Isabela só tinha 5 anos na época e toda a investigação por trás disso. Foi um caso realmente marcante, não só pela repercussão na mídia, mas também porque usou diversos recursos ali da perícia que até então eram pouco divulgados, pouco usados e que ampliou ali os conhecimentos, especialmente da equipe da delegacia aqui em São Paulo. Então foi um grande avanço também para a polícia científica, de uma forma geral. E aí no documentário a gente acompanha um pouquinho de como estão as pessoas envolvidas no caso hoje, como por exemplo a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela, os avós dela e várias outras questões também do julgamento. Algumas pessoas ali entrevistadas levantam alguns pontos interessantes, mas no geral o documentário não traz muita informação nova, apesar desse detalhe que eu comentei, que é trazido, que eu acredito que seja a única grande novidade para o grande público. É um documentário para quem gosta de true crime, ou seja, de narrações falando sobre crimes reais. Achei interessante, mas não deve ser um vídeo longo esse aqui não, porque no geral eu achei um documentário mais do mesmo, mas aqui nesse vídeo eu explico um pouquinho mais por que eu cheguei a essa conclusão. Então fica por aqui que a gente vai conversar bastante sobre Isabela, o caso Nardoni. Rapidinho, antes de eu comentar com vocês sobre esse novo documentário da Netflix, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo de documentário, de filme, de seriado, mas também de cultura pop, de literatura. Então se você gosta desses itens, esse canal é para você, já se inscreve. Aqui embaixo comenta se você lembra desse caso, se você acompanhou, o que você tem na memória de toda essa investigação. Vamos trocando essa figurinha. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que esse material seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. E isso faz com que a comunidade aqui cresça. Eu te agradeço demais. Aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá e vou adorar interagir com vocês também através desses outros perfis. Vamos lá, a Isabela Nardoni tinha 5 anos quando numa noite ela foi passar ali, fazer um passeio com o pai, que é o Alexandre Nardoni, e com a madrasta, que é a Carolina Jatobá, e os seus dois irmãos, um com um pouco mais de 3 anos e o outro com 11 meses de idade. E ali, durante aquele passeio, a gente não tem todas as informações, mas o que a perícia mostra é que parece que houve uma agressão prévia ali dentro do carro. Depois ela foi levada até o apartamento e alguém a jogou assim no chão, que causou um outro tipo de ferimento. Houve uma esganadura, né? Alguém apertou o pescoço dela e ela acabou passando mal ali, né? Desmaiando. E alguém, que supostamente teria sido o pai dela, abriu a rede ali da janela e jogou ela do sexto andar. Ela acabou morrendo depois da queda. Ela não morreu antes disso, não. E aí começou toda uma investigação, porque o que o pai e a madrasta alegavam e alegam até hoje é que uma pessoa estranha entrou no apartamento e fez tudo isso enquanto eles deixavam a Isabela no apartamento e desciam novamente para o estacionamento para buscar os outros 2 bebês. Então, ao longo de muito tempo, foi especulado o que aconteceu. Como eu comentei no início, toda a parte de perícia foi muito importante durante essa investigação e avançou em muitos aspectos. Então, muitas coisas novas sobre investigação, de testes de exame de sangue, de toda a parte de simulação ali, para poder fazer toda aquela reconstituição do crime, também foi algo bem interessante que não era tão usado, ou pelo menos não era tão divulgado assim. Obviamente, a imprensa teve um papel importante nesse caso, porque acabou divulgando passo a passo de tudo o que aconteceu, obviamente focando na questão do sensacionalismo, em vender muito mais, né? Isso falando em jornais, em revistas. Então, obviamente, tudo isso acabou caindo no ouvido do povo e as pessoas
se sensibilizaram com o caso, muitas das pessoas acabaram levando isso muito a sério, indo na frente da porta de delegacia, tentando linchar os dois. Então realmente foi um caso absurdo, assim, envolveu muita gente. No documentário mostra um pouco desses bastidores, inclusive algumas coisas que mostram no documentário dão a entender que talvez a própria polícia tenha incentivado essa comoção toda da população, vazando informação para mídia, debochando de algumas coisas, tirando isso o filme do carro que levava eles para delegacia, tudo isso supostamente, né? Então existem umas questões aí que davam a entender que para a polícia, para a investigação também era interessante essa comoção popular e que talvez não tenha sido somente parte da mídia, né? Talvez isso tenha sido estimulado pela polícia até para poder ajudar também na condenação dos dois investigados. Mostra também no documentário algumas outras linhas que a defesa tentou abordar, como por exemplo a ideia de que talvez uma construção que estava tendo no prédio onde houve o assassinato, na parte de trás assim, do prédio estava tendo uma construção e que talvez alguém tivesse invadido o prédio por ali, mas depois foi provado que na verdade foram os próprios policiais que estavam investigando o caso que foram até essa obra. Então vai mostrando todos os passos da investigação e tudo que eles foram levantando e descartando ao longo dessa investigação, que tudo leva a crer que de fato foram o casal, que acabou sendo condenado. Eles pegaram uma pena relativamente alta, né, o próprio Alexandre e a Jatobá, e como eles não confessaram até hoje, eles também demoraram muito para ir para o regime aberto, né? Tanto é que a Jatobá conseguiu recentemente e o Alexandre não conseguiu até hoje, justamente porque eles não confessam crime, né? Até hoje eles negam. Outra coisa também interessante que mostra no documentário, que eu acho que é a única grande novidade que mostra sobre esse caso, é uma declaração da Ilana Casoy, que é uma criminologista. Inclusive eu a conheço por causa de alguns trabalhos que ela faz junto com o Rafael Montes, que é um escritor brasileiro que eu gosto bastante, que ela levanta a possibilidade da Jatobá estar em depressão pós-parto, que na verdade ela durante muitos anos foi acusada, né, apontada como a líder ali do casal, como a liderança ali, mas que na verdade ela era uma mulher submissa que estava passando por uma depressão pós-parto. Inclusive acho que a própria mãe da Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela, comenta isso sobre essa depressão. Uma outra questão que para mim também é novidade, aparece no documentário, é que a avó da Isabela, mãe da Ana Carolina Oliveira, comenta com o pai da Jatobá em um momento assim durante o julgamento, fala: por que a sua filha não confessa? E ele fala: porque eles não deixam, eles no caso são os Nardoni. Então também dá a entender que a Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta, queria confessar, porém ela era coagida pela família Nardoni, que tinha um pouco mais de dinheiro. O pai do Alexandre Nardoni, ou seja, o vô da Isabela, ele era muito influente, ele era um advogado ali com bastante prestígio. Enfim, tirando esses pontos, eu achei que o documentário foi mais do mesmo, não acrescentou muita informação para o caso. Acho que talvez seja interessante para as pessoas, como já faz muitos anos do caso, talvez as pessoas não se lembrem exatamente do que aconteceu. De repente o foco é mostrar essas situações para de repente um caso como esse não voltar a acontecer novamente. Mas no geral não acho que foi esse foco, não. Acho que foi mais querer aproveitar o hype do true crime, que tá em alta, né? Muita gente consumindo material de crimes reais. Querer aproveitar tudo isso para poder também tirar um pouquinho de vantagens dessa fase aí que a população tá consumindo muito isso. Então, no geral, eu acho que é um documentário genérico, não tem uma linha de narração, então não traz muitas novidades, não tem um foco específico, nem nada muito assim de interessante. Acho legal para quem gosta do gênero, acho importante para de repente quem passou por toda essa situação acompanhar, relembrar o caso, né, se sentir um pouco acolhido, mas no geral é sim um documentário dispensável. Então se você tem outras coisas para assistir, de repente coloca um pouco mais lá para baixo na sua lista e assiste depois quando você tiver um tempinho. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu comentei, foi mais curtinho, não tem muita coisa ali para acrescentar com relação a isso, mas comenta aqui embaixo o que você achou, se você assistiu, vamos trocando essa figurinha. Então é isso, gente, um grande beijo e até o próximo.